Olá, eu sou a professora Carol e essa é a capacitação de professores de juniores e adolescentes da revista A Arte de Estar Bem. Essa é a lição 7, Eu e a Culpa. Olá, queridos professores, muito bom estar aqui com vocês, ainda que seja por vídeo, né? Embora estejamos distantes por enquanto, mas pelo menos temos essa tecnologia para estarmos mais próximos. Esse é o treinamento da lição 7 da revista, Eu e a Culpa. E já, apesar de ter sido ministrada, né, logo no começo de tudo isso, mas nós vamos fazer de novo uma revisão da mesma aula e eu tenho certeza que em nome de Jesus essa aula será ministrada por você com muita unção do Espírito Santo e eu tenho certeza os alunos serão grandemente abençoados através da sua vida. Vai ser uma troca de experiência muito importante para todo mundo e é um prazer estar aqui. Em nome de Jesus, vamos orar juntos? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor, para esse treinamento. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, cada professor e também a eles, assim que ministrarem essa aula, o Teu poder desça sobre eles, Senhor, e sobre a classe, que seja grandemente, Senhor, fazer toda a diferença na vida, Senhor, desses alunos e que eles possam entender que a culpa ela não é de Deus, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, através dessa aula, curar, ministrar cura na vida de todos que estiverem ali, Senhor. Eu peço que o Senhor guarde, abençoe e que seja tudo para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos começar nossa aula então. Então, lição 7, Eu e a Culpa. Os objetivos dessa aula: dar ao aluno condições de identificar a diferença entre culpa e arrependimento. Entender que a culpa, ela é má conselheira. Identificar seus pecados e confessá-los. Tomar posse do sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício que substitui, que faz às vezes, né, de outra coisa ou pessoa, um sacrifício substitutivo, substituto. Sacrifício vicário de Jesus, que nos livrou, que nos substituiu de toda a culpa. Vamos começar com a história chamada Pagando o Pato. Essa história está na revista dos professores. Vou ler para vocês aqui, mas ela está na sua lição 7, na página 33. Opa, falei errado a página, desculpa, página 31. Vou ler junto aqui, acompanhem por favor na sua revista. Essa história é uma excelente ilustração para essa aula. E o nome dela é Pagando o Pato. Um menino foi passar as férias na casa dos avós e levou seu estilingue com ele. Ele praticava com seu estilingue na matinha próxima à casa dos avós, mas ele não era muito bom em atingir o alvo desejado. Quando ele voltou para o quintal da casa dos avós, ele viu o pato de estimação da vovó e, num impulso, mirou e atirou uma pedra nele com o estilingue. E a pedra foi certeira e o pato caiu morto. O menino ficou desesperado e escondeu o pato debaixo de uma pilha de madeira. Só depois de terminar que ele notou que a sua irmã Ana havia testemunhado tudo. Ela não disse coisa alguma. Depois do almoço, a avó pediu para que Ana a ajudasse a lavar a louça. Mas a menina disse assim: "Ah, vovó, o Márcio disse que ele queria fazer isso hoje. Não é, Márcio?" E cochichou para ele assim: "Lembre-se do pato." Então o Márcio lavou toda a louça sem reclamar. Mais tarde, o avô convidou as crianças para irem pescar no lago, mas a vovó disse: "Ah, que pena, eu preciso da Ana aqui para me ajudar com o jantar." A Ana sorriu e disse: "Não se preocupe, vovó, o Márcio disse que ele quer fazer isso. Não é mesmo, Márcio?" E quando o Márcio fez uma cara de dúvida, a Ana disse bem baixinho para ele: "Lembre-se do pato." E depois de vários dias fazendo as suas obrigações e também as da sua irmã, Márcio decidiu que deveria confessar o que fez a sua avó de uma vez por todas. Quando ele acabou de falar, a avó respondeu: "Eu sei que você matou o pato, querido. Eu estava na janela quando tudo aconteceu. Eu amo muito você e já o perdoei por isso, mas eu estava imaginando quanto tempo mais você deixaria sua irmã fazê-lo de escravo." Essa história é bem para essa aula. Vamos lá. Voltando aqui na apresentação.
analisando essa história. Muito bem. Esse momento é para, gerar ali uma discussão, uma conversação entre os alunos e deixar que eles respondam, deixar eles participarem nessa hora e perguntar qual foi o grande erro de Márcio. Qual foi o grande erro de Márcio? O Márcio ficou com medo, de confessar que ele tinha feito aquilo, porque ele imaginou, nossa, se eu confessar para minha avó, é o pato de estimação dela, como é que ela vai me perdoar? Então o medo e a culpa o consumiu a ponto dele ficar guardando aquele segredo. Então esse foi o grande erro, talvez nem a ação de matar o pato foi sem querer, mas depois ele cometeu esse erro não confessando logo de uma vez para a avó. E por que ele se tornou escravo? Por conta da culpa? A gente pode comentar com os alunos, deixar eles comentarem que por conta da culpa aquilo deixou ele escravo da sua irmã, fazendo com que ele fizesse as obrigações dele mesmo e as dela. Então aquela situação para a irmã foi ótima, mas para ele foi muito terrível, como é o acusador, assim que trabalha o acusador. E o que essa história pode nos ensinar? E deixar eles refletirem que o quanto antes a gente se livrar dessa culpa, disso que nos consome, é claro que isso vai trazer uma liberdade total. E a escravidão acaba a partir do momento que a culpa ela é confessada, o pecado é confessado e assim termina essa grande escravidão. Então, aqui lógico foi uma reflexão rápida, mas isso pode gerar ali uma boa conversa com eles. Bom, e agora a gente vai analisar exatamente isso. Qual a diferença principal entre arrependimento e culpa? Bem interessante esse ponto, vamos analisar juntos aqui. Analise com eles, arrependimento e culpa. Então, primeiramente, o que gera, qual o sentimento gerado por cada um deles? Arrependimento. Primeiramente, o arrependimento ele traz necessidade de mudança. A pessoa arrependida, ela não se conforma mais de ficar naquele estado. Ela quer uma mudança, ela sente a necessidade de mudar. E é algo que a pessoa fazia, algo que ela cometia deliberadamente, mais vezes, e aí ela não faz mais, ela abandona aquela atitude, aquele erro, aquele pensamento. E isso requer decisão. Então, esses 3 sentimentos são gerados de verdade quando há arrependimento. Porém, a culpa, bem diferente disso, ela traz primeiramente um remorso. Aquilo fica remoendo. E não muda nada. Diferente do arrependimento, que é a necessidade da mudança, a culpa não muda nada. Ela gera uma estagnação. O que é uma estagnação? Sem que haja progressão, que não progride, que não evolui, fica sempre naquele mesmo sentimento, não sai daquilo. Então, é bem diferente do arrependimento, que é uma mudança, que é um abandono daquilo que se fazia e agora não faz mais. Isso realmente, eu acho que é a diferença principal disso. Fazia e não faço mais. E aqui na culpa fica estagnado, não toma uma atitude, Então, esses 2 sentimentos, a diferença entre os dois aí, os sentimentos. Ok, e podemos, exemplificar a diferença entre arrependimento e culpa na palavra do Senhor. Vamos ver uma situação que se encontra em Mateus, no capítulo 26, dos versículos 69 ao 75. Vamos acompanhar a leitura juntos? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus o Galileu." Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei do que você está falando. Eu não sei do que você está falando." Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Eu não conheço esse homem." Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia." Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: "Não conheço este homem." Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. Então essa ilustração da Bíblia, essa história que aconteceu com Pedro, demonstra um verdadeiro arrependimento. Porque essa atitude, saindo dali, chorou amargamente, mostra que Pedro de fato entendeu
né? Ele se lembrou, na verdade, da palavra que Jesus tinha dito para ele. Então aqui nós vemos que Pedro, de fato, teve um arrependimento. Diferente dessa história aqui, ó. Vamos lá. Quando Judas, o que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Lembra? Estagnação, não sai do lugar, não há uma mudança. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Então aqui o remorso e a culpa foram tão grandes que ele não deixou aquele caminho errado, né? E voltou-se para Jesus, enfim, buscou o perdão, mas tomou a atitude de enforcar-se. Então aqui a gente pode ver, né, direitinho a culpa, como ela consome a ponto da pessoa, né, no caso aqui o Judas, até enforcar-se. Então, o caminho do culpado, como diz aqui em Provérbios, é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Então, toda vez que a culpa, né, ela domina, ela é o centro, né, do sentimento de uma pessoa, o caminho dessa pessoa se torna todo bagunçado, todo tortuoso, mas a conduta de quem se arrepende, de quem se torna inocente, né, através do perdão, é totalmente diferente, é reta. Né? Então, esse Provérbios 21:8 mostra bem essa diferença. E é muito importante, né, enfatizar com eles, com os alunos, que as nossas escolhas, elas definem, né, nosso destino. E para ilustrar bem isso, né, que escolha fazemos e qual vai ser nossa escolha entre o arrependimento, né, o verdadeiro arrependimento, deixar, né, de pecar, deixar de fazer aquilo que está nos consumindo, enfim, ter uma mudança. E da culpa, a gente imagina que isso, que as nossas escolhas elas sejam o mesmo que embarcar numa viagem. Então vamos imaginar, né, que a nossa escolha seja embarcar em uma viagem. A primeira viagem, tem até um nome, né, bem forte aqui, viagem infernal. Entrem a bordo. Maravilhoso pacote para a culpa. Já está incluso desespero, pesar, doença, aflição, depressão. Essa viagem parece que não é muito boa, hein? Parece que é um barco literalmente furado. E o pacote da viagem para a culpa, o que a palavra de Deus diz sobre ele? Então, quando a pessoa faz a escolha de viajar, né, embarcar nesse navio, né, no navio da culpa, nessa viagem, o que a palavra diz? Quais são alguns versículos que a gente separou aqui para ilustrar, né, o que vai acontecer através dessa escolha, com essa escolha? O caminho do culpado é tortuoso, como a gente acabou de ler, mas a conduta do inocente é reta. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Salmo 51:3. Tem mais. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha que sensação terrível, meu corpo definhava. Né? Isso demonstra como, né, culpa e remorso pode trazer doenças físicas, né? O corpo definhar de tanto gemer. Salmos 32:3. Também aqui, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Salmos 38:4. São palavras fortes, né? As culpas me afogam, fardo pesado. Tudo isso, né, gera essa viagem, essa escolha, né, sobre a viagem da culpa, de embarcar nessa viagem. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Aqui a gente vê, claro, né, um exemplo de uma depressão, né? O coração perdeu o ânimo. Salmos 40:12. Então, que tal esse roteiro, né? Que tal essa viagem? Maravilhoso, não é? Alegre, traz paz. Só que não, né? Não. É muito ruim, não é verdade? Não é mesmo? Mas existe uma outra opção de roteiro, que Jesus nos convida a embarcar. Ah, e sim, hein? Esse aqui dá coragem de entrar, né, nesse navio. Embarque imediato para todo aquele que,
admite que mesmo tentando com todas as forças, continuam carregando aquele peso terrível dos pecados que cometem. Para todo aquele que está cansado de ficar tentando melhorar sozinho e acaba do jeito que começou e até pior. Para todo aquele que tem andado por caminhos tortos, como os amigos errados, como conselheiros, né? Com amigos errados como conselheiros. Para todo aquele que está sendo machucado pela culpa e que se sente acusado o tempo todo. E para todo aquele que admite, que esse aqui é o mais importante, admite que precisa de ajuda. Quem se enquadra? Eu também. Mas, espere um momento, tem que ter uma pegadinha nisso tudo aí. Essa passagem deve ser muito cara, essa passagem para essa viagem, para esse cruzeiro. Só de ver a cara, né, lá do navio, nós já imaginamos, é muito cara. E é verdade, o valor é impagável. É realmente muito, muito cara. Mas as boas novas são, ela já está paga, está tudo incluso, 100% na faixa. Ah não, isso é impossível. Talvez alguém diria isso é impossível, mas quem pagou? Quem faria isso por mim? Jesus. Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, aconteceu algo extraordinário. O véu do templo, vamos falar um pouquinho do véu do templo. Essa passagem se encontra em Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Voltando um pouquinho, né, em Êxodo, vamos entender o que representava esse véu, por que havia esse véu no templo. Vamos ler juntos aqui. Faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. Representava a presença de Deus. O véu, preste bem atenção nisso, separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então havia o quê? Uma separação. Muito bem. Vamos entender como é que era a estrutura desse véu. O véu do templo que rasgou de alto a baixo por ocasião lá da morte de Cristo na cruz, referido ali, né, em Mateus 27, 51, ele tinha uma espessura de 10 centímetros, ou seja, de 4 polegadas. Ele era um tecido com 72 dobras torcidas e cada dobra feita com 22 fios. Olha só, ele media 18 metros de altura e por 9 metros de largura, e somente uma junta de bois podia rasgá-lo. Era algo muito difícil de rasgar, um humano, né, sozinho não ia conseguir. A junta de bois representada aqui por essa foto. Então, era algo impossível ao homem, mas não para Deus. Isso aqui é muito profundo. O véu que se rasga não é apenas um tecido que separava o santuário do tabernáculo do Santo dos Santos. Esse véu é aquele que separava a humanidade de Deus e aquele que impedia que tivéssemos acesso direto ao Pai. E nesse lugar, né, só para a gente lembrar, o Santo dos Santos, as pessoas não podiam entrar ali, né? E então separava as pessoas, representava essa separação, né, do pecado, daquilo que a gente carregava, né? Era impossível para nós, mas Jesus, e daí vem toda a importância desse sacrifício. Jesus, através da sua morte, nos dá esse livre acesso. O Santo dos Santos era o local onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso, o local onde fazia os sacrifícios para obter perdão pelos seus próprios pecados e dos demais. Ele era o único que podia fazê-lo. Qualquer outra pessoa que entrasse naquele local, o que acontecia? Ela morria. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, nos permitiu entrar no Santo dos Santos, ter livre acesso ao Pai, falar com Ele diretamente e ouvir dele próprio as respostas para os nossos questionamentos. Então, aquele rasgar do véu foi algo muito mais profundo do que só um véu. É que quando a gente fala véu, a gente imagina algo bem fininho, um véuzinho, né? Não era algo muito grandioso que separava as pessoas de Deus. E só uma pessoa podia representar todo aquele povo. Então, hoje, por causa de Jesus, por causa do que Ele fez, esse véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. É muito profundo. Então, quer dizer que não existe mais nada que me impeça, que nos impeça de ir até Jesus? Isso mesmo.
Ele está pronto para te ouvir toda vez que você quiser falar com Ele. Não precisamos mais do que de intermediários, podemos ir direto a Ele. Esse foi o preço que Ele, Jesus, pagou. Nos deu acesso direto a Ele, a Deus, pelo seu próprio sangue, sangue puro, inocente, derramado na cruz. E qual tem sido a nossa atitude quando a gente erra? Porque errar, todos iremos. Todos nós cometemos erros. Mas qual que é a nossa primeira atitude? Arrependimento ou culpa? Porque o arrependimento leva diretamente a uma mudança de atitude, a uma necessidade de mudança e principalmente ao abandono daquele erro. Porém, a culpa, ela não nos leva a essa atitude, mas sim a ficar parados, lembra? Estagnados. Não há uma mudança real. Pois é. Quem escolher ir para aquele roteiro mais bonito, muito mais feliz com Jesus, siga as orientações e boa viagem. A primeira orientação para os passageiros dessa viagem, a primeira é reconhecer, sou pecador. Façamos como Davi. Olha o que diz aqui Salmos 32, 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado. E olha só, não encobri as minhas culpas. Porque Deus sabe, Deus conhece. Lembra, a vovó conhecia, a vovó sabia de tudo que tinha acontecido, mas ela estava esperando a confissão, porque ela já tinha perdoado. Mas ainda o Márcio, né, da historinha, escolhia ainda ser escravo, até que um dia ele tomou a decisão de confessar, quando ele descobriu que ele já tinha sido perdoado há muito tempo. Confesse sua culpa, não encubra nada. Em Salmos 32 ainda diz, né, Salmos 32, 5, verso 5, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Como é maravilhoso ser perdoado por Deus, saber que aquilo não é mais imputado a nós, aquela culpa já não é mais nossa. Deus nos perdoa através de Cristo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Lembrando que, isso é muito importante enfatizar, que o pecado tem que ser um acidente na vida do crente em Jesus. A partir do momento que estamos confessando o mesmo pecado várias vezes, tem algo errado aí, que é a chamada iniquidade, né? Que é o pecado não confessado, aliás, um pecado que se diz que se confessa, mas não abandona. Então, né, tem algo muito errado, a deixar, né, aqui diz, né, nossos pecados e deixar os pecados. Segunda orientação para esses viajantes desse cruzeiro aqui, livre-se da culpa, creia no perdão de Deus, aceite o que Jesus fez na cruz por nós, foi pela graça, aceite, somente pela graça, é um presente, é algo que só Deus, só Jesus poderia fazer por cada um de nós. E o terceiro passo, aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque diz em Romanos, capítulo 10, 9 e 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então esse é o outro passo importantíssimo, reconhecer que Jesus é o único que poderia ter pagado aquela passagem, porque ela era muito cara, ela era impagável, mas Jesus fez isso por nós, como um presente. E aí, qual passagem vai ser? Qual que nós vamos escolher? Qual você escolhe? Passagem da culpa? Tá aqui até a fotinho para nos lembrar aqui para onde vai nos levar, né? Será que eu vou preencher meu nome aqui? Saída de tristeza para um local pior ainda, desespero. Horário, qualquer horário do dia, da noite, não importa. O preço vai ser sempre a alma perturbada. E o seguro garantir que você passará a eternidade carregando essas culpas, sem o perdão. Passagem para o Cruzeiro da Cruz. Passageiro A, aqui eu quero colocar meu nome aqui, ó. Saída de tristeza para o descanso em Deus. Horário, qualquer hora do dia, da noite. O preço, 100% grátis, cortesia de Jesus. E o bônus, vida eterna com Ele nos céus. Eu já fiz a minha escolha, graças a Deus. E você e os seus alunos
né? Passageiro, coloque o nome aqui. E lembrar, né, que o nosso nome foi escrito no livro da vida. E não há preço, né? Não há nada que nós possamos fazer para agradecer tamanha salvação, tamanho perdão. Não há. Então, faça um favor para si mesmo. Vamos ler Hebreus 10, 16, 17. Essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, faça um favor para si mesmo. Olha o que diz aqui Isaías 43, 25. Eu sou eu mesmo, o Senhor dizendo, aquele que apaga. Não assim, né, só, ele apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, faça um favor para si mesmo. Deus já se esqueceu, já foi pago, está tudo certo. Faça o mesmo. Esqueça e vai cuidar da sua vida com Jesus. Queridos, que essa aula, né, seja para os alunos um refrigério, porque nós sabemos, adolescentes, eles são muitas vezes, né, bombardeados com sentimento de culpa e às vezes eles não sabem lidar, né, com esse sentimento. Como levar esse sentimento ao arrependimento, né, e ao perdão. Então, que essa aula possa trazer para eles esse esclarecimento, que em nome de Jesus, se há alguém aí atrás desse vídeo também se sentindo às vezes culpado por algum pecado, se ele já foi confessado, que o acusador não tenha mais poder em nome de Jesus, porque esse pecado já foi perdoado. O Senhor já pagou essa dívida. Agora, se ainda não foi, e se ainda ele se torna repetitivo em nossa vida, nós precisamos de arrependimento e abandonar, porque a palavra de Deus diz, né? Ele nos perdoa, ele nos esquece, ele nos perdoa e ele esquece desse pecado, mas se uma vez que ele ainda não foi abandonado e ele continua sendo repetitivo em nossa vida, precisa acontecer esse abandono. Bom, em nome de Jesus, que essa aula possa ter te abençoado como ela me abençoou tanto. E eu agradeço ao Senhor essa oportunidade. Nós vamos orar entregando essa aula. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque como é bom, Senhor, lembrar de todo esse sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz, nessa passagem, Senhor, para essa viagem que o Senhor pagou, está tudo pago. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, coisa que nós, Senhor, nunca poderíamos fazer. Esse preço seria alto demais, nós não teríamos condições nunca de pagar, mas o Senhor pagou, o Senhor morreu na cruz por nós e nos deu acesso, livre acesso ao Pai, porque o véu se rasgou, aquilo que nos separava do Senhor já não separa mais, por conta do seu sacrifício, Senhor. Que vitória nós temos na nossa vida. Que esse perdão a gente possa se lembrar dele todos os dias, para que quando vier o acusador, a gente se lembre que o Senhor já fez por nós. Tudo, o Senhor já pagou. Todo o preço, e que a gente possa viver livre para servir o Senhor, livre para levar essa mensagem até as outras pessoas, livre, Senhor, para pregar o que o Senhor fez por nós. Olha o que o Senhor fez por nós. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a cada professor que assistiu esse treinamento, aos alunos, Senhor, que haja o poder do Senhor libertando, curando, Senhor, e que pessoas curadas, aí sim elas podem curar os outros também através do teu poder. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos tudo. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Tchau, tchau.